Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Dan, mais uma vez para falar sobre o pós-jogo do Cruzeiro. Vamos comentar aí sobre o empate no clássico entre 0-0, Cruzeiro mandante, partida que aconteceu no Mineirão, mais de 60 mil torcedores presentes, mas que infelizmente, mesmo com todo o volume de jogo do Cruzeiro, a equipe não conseguiu sair do zero. A equipe do Jardim é muito boa, mas ainda tem pontos a ser melhorados aí. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. E primeiramente agradecer a Pedribel Acabamentos, que está apoiando aqui o canal. Você que vai mexer aí com a sua obra, quer melhorar aí o seu espaço, vai fazer aquele acabamento, procura a Pedribel, tá no bairro Castelo, Avenida Tancredo Neves, beleza? E aí você vai ser muito bem atendido, joga nas redes sociais também que você vai encontrar. Antes de mais nada, vamos lá então falar sobre esse jogo. Cruzeiro com uma mudança de postura, já é outro Cruzeiro que a gente estava acostumado, né, bem entre aspas assim, no início da temporada, um Cruzeiro muito oscilante, um Cruzeiro sem características, sem porte físico, e agora sendo feito um trabalho muito bom pelo técnico Leonardo Jardim para colocar essa equipe no trilho, equipe essa que é a terceira colocada já do Campeonato Brasileiro nesse início aí da competição. Cruzeiro já conseguindo se manter ali no topo da tabela, mantendo um perfil muito agressivo dentro de campo, um time muito brigador, um time que supera o adversário não só na parte técnica, mas sim na qualidade física, na qualidade de empenho, de entrega dos jogadores. A gente vai vendo isso muito bem. E já vou começar aqui as notas, né, na minha opinião, do que foi esse clássico. Cássio, para mim, nota 7, não foi muito exigido, mas quando foi, se mostrou seguro. Mais um jogo muito bom do Cássio, que vem refletindo aí essa sequência boa do Cruzeiro. O Cássio também melhorou bastante, perdeu peso, melhorou o condicionamento físico, assim como o restante do grupo, e vai fazendo um trabalho essencial. Fagner, nota 6,5. Achei o jogo defensivo do Fagner muito bom para anular ali o lado esquerdo do Atlético, que não tinha o Coelho dessa vez, estava suspenso, enfim, mas senti um pouco de falta do Fagner ali no lado ofensivo, de algum apoio melhor no lado ofensivo. A gente viu que ele saiu no segundo tempo para o Willian, sentindo ali alguma coisa, depois falou na zona mista que não era nada demais, que era apenas um incômodo, mas eu senti falta, talvez o Fagner se prendeu um pouco mais na partida por conta disso, da parte física, que claro, né, normal, um jogador da idade do Fagner, que já não é mais um jovem, sentir alguma coisa depois dessa sequência grande de jogos. Ele não jogou no meio da semana, mas mesmo assim vem sendo titular na maioria das partidas. Fabrício Bruno, nota 7,5. A gente sabe que não é fácil marcar o Hulk, não é fácil marcar o Rony, que querendo ou não é um jogador veloz, e o Fabrício Bruno foi muito bem na marcação, incomodou demais, sob... O Hulk acho que foi finalizar uma vez só e foi o último chute do jogo ali nos acréscimos do segundo tempo, então muito bem na partida, segurou muito bem, assim como o Vidalba, que apoiou muito bem. O Vidalba vem fazendo uma sequência muito boa, é impressionante como o Vidalba melhorou nas mãos do Leonardo Jardim. Isso é muito importante para o Cruzeiro, que sofreu a lesão aí do João Marcelo, e a gente esperava que houvesse uma contratação no início do ano para suprir essa lesão do João Marcelo. Não veio, e o Vidalba vai suprindo muito bem essa falta na zaga. O Kaique, assim como o Fagner, 6,5, senti falta também desse apoio no ataque, apesar de que o Kaique estava chegando, finalizando e tudo mais, mas não foram participações efetivas. O Kaique é um jovem jogador, muito promissor, muito bom, é um jogador excelente, já foi da base aí, da seleção na base, né? Então a gente sabe do potencial que tem o Kaique, precisa de fato melhorar esse lado ofensivo, e a gente espera que isso aconteça aí com o passar do tempo de forma natural. Lucas Romero também nota 7, muito bem na marcação, controlou muito bem o meio de campo. Vi várias narrativas aí, que o meio de campo do Atlético era fraco, que não tem meio de campo, ok, isso aí eu não vou discutir, mas que o meio de campo do Cruzeiro foi espetacular, principalmente com o Lucas Romero e o Lucas Silva para controlar o meio. Isso foi, o Atlético não conseguia transicionar quase que de forma alguma, e isso passa muito pela dupla de Lucas ali do Cruzeiro, Lucas Romero e Lucas Silva,
que se mantiveram muito bem na marcação, a marcação pegada, fazendo as faltas necessárias. O Lucas Silva reclamando muito com a arbitragem, necessariamente, né, porque a gente viu o quão ridícula foi a arbitragem, né, desse clássico, né, por vários motivos, cartão vermelho que passou, pênalti que não foi nem no VAR, né, que era pelo menos para ser um lance interpretativo do árbitro, que deveria ter sido chamado, nem isso fez. E a gente viu que isso é muito necessário nessas partidas, ser um pouco mais chato, mais carrancudo, e por isso nota 7 também para o Lucas Silva. Matheus Pereira, nota 6, não, na verdade vou deixar o Matheus Pereira com nota 6, eu senti muita falta. Eu sei que ele sofreu muita falta, foi muito marcado, mas mesmo assim ele tem que chamar mais essa responsabilidade nesse tipo de jogo, ir mais para cima, criar melhores chances, porque querendo ou não, ele porta a camisa 10 do Cruzeiro. Então ele precisa chamar mais responsabilidade nesses jogos, pegar, finalizar mais, incomodar, conversar ali com os companheiros e mesmo para cima, sabe? O Cruzeiro tinha um jogo controlado, tinha um jogo ofensivo, estava com a posse no campo de ataque na maior parte do tempo, então precisava mais do Matheus Pereira ir fazendo esse lance de criatividade, conversar com o Jardim, talvez propor uma alteração, não sei, pelo menos eu espero isso dele. Você discorda, concorda? Deixa aí nos comentários para eu ver. E também já pedi para você deixar o seu like, que ajuda demais. Segue aqui o canal, muita gente está vindo de fora assistir os vídeos, muita gente tem recebido os vídeos, mas não segue o canal e isso acaba atrapalhando a nossa sequência aqui. Então, por favor, siga o canal, deixa o like, compartilha com a galera que torce para o Cruzeiro para estar apoiando aqui, porque dá trabalho, galera, fazer isso aqui. O Christian, nota 6,5, eu senti que faltou melhorar na pontaria. O Christian teve boas chances, finalizou algumas vezes, mas precisa melhorar na pontaria, mas foi muito bem no jogo. Gostei muito da partida do Christian, propôs, estava participando de lances muito importantes ali e acabou não sendo efetivo no detalhe, na finalização, que não é muita dele, a gente viu ele fazendo já alguns gols, mas a finalização não é muita do Christian. O Wanderson, nota 6, assim como o Matheus Pereira, esperava que ele criasse mais oportunidades, fosse mais para cima ali pelo lado esquerdo do Natanael. A gente sabe que o Natanael é um bom lateral, mas o Wanderson tinha capacidade para ganhar mais lances por ali, levar mais perigo por ali. Por mais que o Atlético estivesse todo fechado, às vezes a marcação dobrava para cima dele, mas ele teve sim oportunidades de 6, de 1 contra 1. E o Caio Jorge também 6,5, não teve grandes oportunidades, a bola quando chegava já chegava com a marcação muito em cima, então não dá muito para julgar também o jogo do Caio Jorge. O Gabigol entrou faltando 5 minutos, então vou deixar sem nota. Eu acho que o Jardim deveria ter dado mais minutos para ele durante essa partida. O Bolaço também entrou, mas não conseguiu mudar muita coisa. Vou deixar nota 6 aqui, entrou na lateral ali, né, na ponta, jogar pelas laterais do adversário, mas não conseguiu criar grandes chances. E o William também entrou mais para tapar um buraco no finalzinho do jogo. Eu vou deixar sem nota. E a minha nota para o Leonardo Jardim é 6,5 também, porque eu acho que ele poderia ter movimentado esse banco um pouco mais cedo. Eu não sei por que o Dineno não estava no banco de reservas nesse jogo, mas eu acho que era um jogo totalmente cabível para o Dineno entrar, para incomodar mais os zagueiros. Talvez colocasse o Dineno e o Caio Jorge lá entre os zagueiros para a bola chegar e ter mais gente ali para finalizar, gente que tem qualidade na finalização. O Dineno é muito bom no jogo aéreo, talvez faltou isso também. O Bolaço poderia também ter entrado antes, já que o Wanderson não estava conseguindo criar tanto no 1 contra 1. Talvez ter colocado, quem sabe, o Lautaro, ok, eu entendo, não está fazendo bons jogos, a galera não gosta, mas é o que tem e a gente precisa dar essa movimentada. Ou se não colocasse o Lautaro, talvez colocasse o Kenji para dar essa movimentada ali na frente, para ter esse 1 contra 1, velocidade, ter algumas características diferentes do que o Cruzeiro já apresentava em campo. Mas também não vejo como o Leonardo Jardim como culpado do 0-0, foi mais uma postura do Atlético mesmo, que soube se defender. Tudo certo, o Cruzeiro não achou um golzinho, vi muita gente falando uma coisa que eu concordo: se sai o primeiro gol do Cruzeiro ali, eu acho que o Atlético ia ter que sair para o jogo e consequentemente, poderia acabar sofrendo mais gols pelo volume de ataque que o Cruzeiro vinha aplicando e provavelmente ia ser mantido, né? Eu não vejo os times do Jardim cometendo um erro muito grave, que é fazer um gol e recuar totalmente, né? O Cruzeiro fazia muito isso em algumas ocasiões e já cansou de perder jogo por conta disso. Então,
Fica aí as notas, me fala se você concorda ou não nos comentários. Se for reclamar, reclama baixinho. E muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo, galera. Um abraço.